A paz do Senhor a todos, vocês que estão sendo alcançados com essa pré-aula da classe adultos do quarto trimestre de 2025. Nosso desejo é que você e sua casa seja abençoado através dessa programação. Esse programa que faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, tem como presidente pastor Ival Teodoro da Silva. O nosso desejo é que você, professor, você aluno, você superintendente, você que ama estudar a Bíblia através das lições de Escola Bíblica Dominical, e também você que é no nosso canal, que está inscrito, sempre está nos acompanhando, que vocês sejam abençoados e edificados através dessa programação. Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2025 com uma temática geral: corpo, alma e espírito. A aula anterior, a aula de número 5, nós estudamos sobre a alma, a natureza imaterial do ser humano. Essa lição ela está disponível no nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP. Hoje, a lição de número 6, nós vamos estudar sobre a temática a consciência, o tribunal interior. E para comentar essa lição, nós temos a presença pastor Alan Batista. A paz do Senhor, pastor Alan. Pastor você, paz do Senhor, queridos irmãos, pastor Rômulo Tavares, prazer poder estar aqui mais uma vez para contribuir com esta aula para os queridos, amados professores e todos aqueles que nos seguem. Amém, glória a Deus. Pastor Rômulo, a paz do Senhor, pastor Rômulo. Pastor Evalcir, pastor Alan e a todos os queridos irmãos, professores, alunos que estão sintonizados conosco, que você possa aproveitar esse momento investindo aí no conhecimento para preparar a sua aula. Glória ao nome de Jesus, né? Maravilha. Consciência, o tribunal interior, lição de número 6. Pastor Alan, o texto áureo, por favor. Texto áureo. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Este texto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 16. A verdade prática nos diz assim: diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. Os objetivos da lição, que são 3, peço ao pastor Rômulo para ler eles. Primeiro, mostrar aos alunos a origem da consciência humana como um senso moral dado por Deus, reconhecendo o seu papel antes e depois da queda. Segundo, ensinar que a consciência atua como um tribunal interior capaz de acusar ou defender, incentivando o autoexame constante. Terceiro, alertar os alunos para as falhas e deformações que a consciência pode sofrer quando não é orientada pela verdade bíblica. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 2, versículos 12 ao 16. Acompanhe a leitura. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles a lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Após a leitura, nós vamos para o conteúdo dessa lição, né, que são apresentadas em pontos e subpontos, né? Primeiro ponto, antes e depois da queda. O segundo ponto, o funcionamento da consciência. E o terceiro ponto, a consciência é falível. E pensando hoje nessa lição maravilhosa, no plano de introdutório, plano de ação do professor, há uma expressão que eu quero deixar aqui de início, pastor Alan e pastor Rômulo, que é muito interessante, que está ali na conclusão da lição, mas eu vou usar ela de início. Porque ele vai dizer assim, que nós devemos enfatizar que a consciência, embora importante, só é confiável quando iluminada pela palavra de Deus e guiada pelo Espírito Santo. Quando eu estudei essa lição, eu voltei
cheguei à conclusão da lição, eu voltei a essa temática aqui, que é o que vai nos nortear hoje, né? Ele vai dizer aqui, ó, diante de qualquer acusação interior, o cristão deve buscar perdão e purificação no sangue de Cristo. Então, você que está nos assistindo, fique ligado, não saia dessa programação, que o pano de fundo dessa lição tem essa base aqui. Nós vamos aprender então sobre a consciência hoje. A introdutória geral diz assim, que Deus nos fez o ser humano com um senso moral chamado consciência, que acusa, defende e julga. E aí eu já vou para o primeiro ponto, porque os subpontos estão muito interessantes aqui, e já vou contigo, tá, pastor Alan Batista? Antes e depois da queda. Então, a primeira manifestação, que é o primeiro subponto, vai tratar ali do primeiro casal, né, da inocência à consciência, né, quando eles cometem o ato do pecado, agora eles têm o discernimento do certo e do errado, e aí é a primeira manifestação de consciência. Pastor Alan, quem foi que disse para eles que eles estavam errados? Ok, querido pastor Evalci, queridos professores que nos acompanham, nós estamos diante de uma lição riquíssima e muito importante para que todos nós possamos entender a aplicabilidade desses termos, desses versos e do conteúdo. Partindo do ponto de princípio e de apoio da Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé, e dentro da história de como tudo deu-se início, é muito importante analisar que Deus, em sua criação, ele não criou máquinas que é comandada, por exemplo, por um controle, por botões. Ele deu ao homem, antes mesmo do pecado cometido, ele deu ao homem as faculdades mentais, as orientações do trabalho, de onde ir, de onde não ir. Então o homem ele era dotado, antes mesmo do pecado, de sua capacidade de pensar, de analisar, de sentir. Tanto é evidente isto, que em Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 18, muito interessante nós lembrarmos para evidenciar essa temática, diz o seguinte: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Observe, tudo que Deus fez foi bom, mas o homem está só, Deus percebe nele que ele está sentindo, analisando, pensando, e em seus pensamentos, e Deus, como é um Deus que sonda, e antes que uma palavra saia da minha boca, ele sabe o que eu vou falar, e ele entende, e ele mergulha dentro do nosso ser. Então observe que o homem ele é dotado de sentimentos, de pensamentos. Então esta solidão do homem, ela é detectada por Deus. Ela fala, mesmo sem que ele expresse com os seus lábios. E daí vem a intenção de Deus perceber tudo isso. Então, a consciência, ela é uma faculdade inata do ser humano. E todos nós temos essa consciência. Ainda fazendo o culto doméstico essa semana, justamente baseado nessa lição, nós estávamos analisando que todos nós nascemos com ela. Há um debate teológico se ela está na nossa parte material, se no espírito ou na alma, não existe uma conclusão. Porém, o fato é que esta lei existe dentro de todo ser humano, a consciência. E ainda me recorrendo ao livro A Mente Não Mente, muito bom, estava lendo ele como algum recurso aqui para esta lição de hoje. É muito interessante analisar que a lição ela traz o cerne de que temos que ter a nossa prática e comportamentos adequados. Porque do momento em que eu não me comporto adequadamente, a minha consciência, a mente, ela também se torna um tribunal de falar para mim. Eu fazia algumas analogias dentro disto aqui. O aluno que vai para uma escola, por exemplo, e lá ele se comporta mal. Em um momento de algazarra, de euforia, de um grupinho, ele até sorri, tira onda e vai embora. Mas em algum momento, quando ele sai dali, a sua mente diz: você errou. Você não deveria ter feito o que fez. Isto apenas um exemplo simples, mas em todas as áreas da nossa vida. Seja o funcionário na empresa,
que sabe que tem que exercer o seu papel, que sabe aonde deve ir, o que pegar e o que fazer, o horário a cumprir, quando ele deixa de cumprir, a sua consciência, a sua mente fala. Então isso é inato, isso é dentro de nós. Todo ser humano tem. E nesta ocasião aqui, o casal havia recebido de Deus uma orientação. Está aqui tudo que para vocês. Lavrem a terra, trabalhem, dê nome aos animais, bora, trabalhem e se esforcem. Porém, não toque no fruto da árvore. Foi o único conselho que Deus determinou como um parâmetro a fim de analisar o comportamento do homem antes da queda. E é justamente sobre este ponto, do primeiro subponto, que quando Eva, ela tem um diálogo com a serpente, que pega o fruto e leva ao seu marido, quando eles comem, que percebe, se veem, a sua consciência acusa, porque se lembra da lei estabelecida, orientada, do conselho dado por Deus para que eles não tocassem naquele fruto. Observe, tinha todos os outros, porque o Jardim do Éden era uma riqueza, podemos analisar e entender isto. Eles poderiam tocar em todos os outros, menos naquele que Deus disse para não tocar. Então, no momento em que faz o que não tem que ser feito, a consciência fala para eles: vocês erraram. E é nesta ocasião aqui que eles, ao perceberem-se que estão nus, vão tecer folhas como vestimentas, que não daria certo, seria temporário, e isto aponta também para a fragilidade humana. E Deus, após o diálogo e após resolver e tratar isso com eles, faz uma outra com couro de animais, que seria duradouro. Isto também aponta para Cristo. Nós aprendemos aqui que a primeira manifestação da consciência humana, da mente, quando traz o julgamento, quando traz a orientação, quando diz que você errou, acusando, porque na introdução diz que a mente, a consciência, acusa, defende e julga. Então, neste momento aqui, eles são acusados e julgados, porque eles cometeram o que não deveria ter cometido, praticaram o que não deveria ter praticado. E a sua consciência, funcionando, acusou eles daquilo que eles não deveriam ter feito. Essa lição é muito rica, não saia daí, os comentários continuarão, porque nós também veremos na continuidade mentes, consciências que não funcionam mais. Mas nessa ocasião aqui, a consciência de Adão e Eva são acionada pelo ato que eles cometem em desobediência à ordem e à orientação que Deus tinha dado para eles. Muito bem, né? É muito interessante, antes de ir com o pastor Rômulo e tecer um breve comentário, só lembrá-los que corpo, alma e espírito, nós estamos estudando esse trimestre, nós estamos agora numa porção da lição 5 até a 9, que nós vamos tratar especificamente da alma, né? Então, assim, é muito importante para você que nos assiste acompanhar e entender esse quadro, né? Da 1 a 4, a primeira foi uma introdutória geral, da 2, 3 e 4 falou sobre o corpo, e depois a 10, 11, 12 e 13 nós vamos tratar sobre o espírito. Pastor Aula, muito bem colocado, e esse primeiro casal, então, agora eles estão nessa fase da consciência. Eu gosto muito da ideia de quando traz, você coloca muito bem a questão de que eles descobrem que estão nus, né? Só que é interessante que nos versículos anteriores a Bíblia diz que eles andavam nus e não se envergonhavam, né? Não. Não tinha nada de maldade, vamos dizer assim. Agora o pecado corrompe. Aí, pastor Romulo, a gente vai para o direito natural, para o segundo subponto, já indo para o pós-queda, fora do paraíso, com um casal de filhos que eles têm, que a Bíblia apresenta, que é Abel e Caim. E o próprio Caim aqui, que é mencionado, ele tem uma ativação, né? Se eu posso usar um termo assim, me permita aí, você é da área psicólogo, psicanalista aí, né? Psicanalista também, né? Vamos indo, né? A abordagem. Mas assim, ativou um gatilho ali, eu acho, na mente de Caim, posso dizer assim, pastor Romulo? Uhum. Foi ativado, né, ali. O ser humano nasce com aquilo que a gente podia pensar num conteúdo normativo, há uma lei natural, né, do ser humano. Essa ideia de consciência, dessa perspectiva, fala de literalmente uma sensatez. E esse conteúdo normativo é plantado na alma, ou seja, há no ser humano uma consciência de moralidade.
E não estamos falando no sentido de norma da maioria, mas de decisão entre o bem e o mal. Porque o ser humano, ele não é produto da evolução, como alguns pensam, nem veio de seres mais primitivos, mas já foi dotado de características divinas, atributos comunicáveis, e entre essas capacidades que foram colocadas por Deus, que são inatas ao ser humano, está essa capacidade de decidir. E é claro, ele é dotado de racionalidade, o ser humano, além do seu instinto animal, ele tem faculdades intelectuais, racionais, ele decide, inclusive em relação às emoções e o que fazer com o instinto dele, ele tem a própria espiritualidade, há um contato dele com Deus, há uma procura por uma divindade em todos os povos, em todas as épocas, também há um senso de moralidade e de responsabilidade dentro do ser humano. Deus o responsabiliza. E tudo isso mostra que ele foi criado como um ser que tem a possibilidade e a capacidade dada por Deus de decidir, agir, pensar e se comunicar. Ele não vai ter que se desenvolver. Ele já tem de Deus a própria vida e tudo o que ele precisa para tomar as decisões e para ser representante, isso é, carregar a imagem e semelhança de Deus. E sem dúvida, essa racionalidade e esse conteúdo normativo demonstra essas características de Deus e a vocação que o ser humano tem de ser representante de Deus e o difere dos demais seres criados. É isso que o faz parecer com Deus e diferente da criação. Esse conteúdo normativo traz a ele essa consciência. Ele sente quando ele erra. Caim, por exemplo, na sua atitude, como foi citado aqui, ele vai ter esse peso através dessa consciência que vai trazer julgamento. Vejamos o que coloca aqui o autor de Gênesis capítulo 4, partes do versículo 13 e 14, que ele diz: é maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Olha que consciência. Continua: da tua face me esconderei. É interessante como o pecado e a acusação da consciência gera o ser humano a essa atitude de se esconder, de reclusão ou uma tentativa de justificativa própria, né? E aí ele continua: serei fugitivo e errante na terra. A culpabilidade, que é uma característica trazida pela consciência, dá a ele a sensação de tentar resolver, né? Então, já que eu não posso tirar a culpa, eu vou tentar me esconder ou fugir da face de Deus. E continua: quando a consciência acusa, não adianta tentar se esconder. Por quê? Porque Deus sonda, até citado aqui o Salmo 139, que Deus conhece o nosso coração. Então nós veremos ainda nessa lição quais são as saídas para a gente ter sanidade, uma vida equilibrada e lidar com a consciência, né? Mas esse conteúdo normativo, essa decisão entre o bem e o mal, é o ser humano, essa lei natural, ele também chama aqui de direito natural, que o ser humano tem, e que mostra a característica divina, a presença divina, e mesmo que veremos que o pecado ele interferiu nesse processo, ele não pôde apagar totalmente as características divinas, porque o pecado não é maior do que a ação criadora e redentiva de Deus. Então, essa consciência, essas leis normativas fazem parte das características de Deus no ser humano. Glória a Deus. Então, olha só, é um direito natural, ele é inerente, já nasce, né? Tá ali. Aí o terceiro subponto vai falar da escrita no coração. E aqui eu quero abrir esse subponto com o pastor Ário e o pastor Rômulo, que ambos aqui são autoridades na área, tá, irmãos? Eu citei psicanalista, mas é psicólogo com abordagem psicanalista, é isso, né, pastor? Existe essa abordagem. Tá, só para não ficar, para deixar clarinho ali, né? Ok. Mas olha só, eu vou contigo, pastor Ário, escrita no coração. Romanos, que é a nossa leitura geral, né, que nós fizemos, Romanos 2 e 12 até o 16, Paulo faz referência à lei mosaica. E aí ele vai tratar aqui, pastor Alan, eu vou contigo, que é essa base, né, da nossa lei geral, onde a consciência atua, às vezes acusando e às vezes defendendo, né? Sim. Então ele vai ter esse princípio de ação, né? É bem interessante tratar desses pormenores e desses detalhes, porque todos nós temos na nossa vida, como já bem abordado, trazido à consciência desde antes da queda, falado sobre esse direito natural, algo que é inato à vida humana. Então nós podemos observar, querido professor, que nós temos regras. Nenhuma sociedade ela consegue viver sem regras. Nenhum ser humano ele consegue viver de maneira ordeira, sem regras em sua vida.
É muito complicado não entendermos isto, pois a falta de regras que nos coloca em todas as áreas da vida, por exemplo mesmo, nós temos o trânsito, o código de conduta do trânsito. Você não pode ultrapassar um sinal vermelho. Quando você ultrapassa, você é sancionado, você pode promover um acidente, prejudicar a sua própria vida, a vida de outras pessoas. Nós temos regras, você vai em um coletivo, o coletivo ele tem cadeiras especiais para pessoas sentarem, seja uma grávida, seja um idoso, seja uma pessoa com alguma deficiência. Tudo isso são regras, você vai a um banco, por exemplo, tem a fila, você não chega no banco e passa à frente de todo mundo que está ali. Se você tentar fazer isto, automaticamente as pessoas irão lembrar a você que há uma regra, e a regra naquela ocasião ali é você ir para o final da fila e seguir aquelas regras. Por que esse pensamento? Porque em tudo existe regras na nossa vida. No mundo corporativo, no mundo social, acadêmico, em todas as áreas. É muito importante, querido professor, você pode anotar aí, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 30, o versículo de número 19, a lei do Senhor é bem patente. Diz o versículo assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Diante da lei, diante das regras estabelecidas, quem escolhe a regra para viver de maneira ordeira, escolhe a vida. Vai andar direito, quer dizer, se você cumpre as regras sem feri-las, você não será chamado à atenção, você não sofrerá nenhuma sanção. Desta forma, o apóstolo Paulo, ele traz, inclusive, a base da leitura bíblica em classe, de Romanos 2, do 12 ao 16, ele vai trazer esse ensinamento para os crentes de Roma, e isso se reverbera para todos nós. Ele fala sobre a questão de conhecer, mas também de praticar. Então aqui vai para a prática da vida. Ele mostra para o povo, vocês conhecem as regras, vocês conhecem o fundamento, e a palavra de Deus é a nossa regra. Porém, não adianta apenas conhecer a teoria sem que você desenvolva isso na prática. E é esta a colocação aqui. Por exemplo, se nós formos para Efésios, capítulo de número 4, Efésios, capítulo de número 4, o versículo de número 25, por exemplo, diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Isso é uma regra. Então, ao cristão, aquele que serve a Deus, tem uma regra: não minta. Mentir vai trazer prejuízos para a sua vida emocional, familiar, pessoal, social, as pessoas que serão afetadas pela sua mentira. Então, o verdadeiro cristão, ele tem regras. Se nós ainda tentarmos para o versículo 28 do capítulo 24, assim diz: aquele que furtava, não furte mais. Então, Deus deu regras ao seu povo, Deus deu a lei, Deus deu o estabelecimento de nossas vidas no social, na nossa vida de conduta espiritual, familiar, como cristãos, como servos de Deus. Então, tudo está aqui na Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé. Então, dentro deste direito à lei moral, o direito natural comum a todos os homens, inclusive aos gentios, e Paulo menciona isso no texto, que muitas vezes o gentio, ele não tem ali, muitas vezes, a lei na sua mão, mas ele vai e pratica atos que convêm com a moral, com a ética. Então, desta maneira, Paulo evidencia isto para a igreja. Conheça a teoria, mas pratique ela em sua vida. Então, isto traz para nós a consciência do dever que, como servos de Deus, e temos a Bíblia Sagrada como a nossa regra de fé, nós não devemos andar de todo jeito, falar tudo o que queremos, agir como imaginamos. Temos que agir de acordo com aquilo que é coerente, louvável e que traz paz na nossa consciência. Eu vou fazer tal coisa, mas tal coisa eu posso ferir o meu irmão ou outra pessoa, quem quer que seja. A minha consciência, ela deve estar viva diante da palavra de Deus, para que ela seja a minha orientadora, o meu norte a seguir, e eu tenha consciência de praticar aquilo que eu conheço na teoria. Por exemplo, a Bíblia nos orienta: não se prostitua. A pessoa vai e se prostitui,
ele está indo de encontro ou contrário às regras da palavra de Deus. E este ato vai trazer prejuízos para a sua vida espiritual, emocional, familiar, como também com o da outra pessoa do tal ato praticado. Então é uma questão de consciência, de conduta diante das regras que a palavra de Deus traz para todos nós, a fim de que a gente tenha a nossa consciência tranquila, que ela não venha nos acusar ou nos colocar, não é, em fase de um julgamento por um ato que a gente possa cometer que incorra ou seja contrário às orientações da palavra de Deus. Muito bem. Ainda dentro desse ponto, né, desse subponto, né, Pastor Rômulo, antes da lei mosaica, tem uma parte aqui que eu quero que você comente para nós. Sociedades antigas tinham os seus regramentos, né? E aparecem algumas sociedades ali, eu deixo contigo aí para fazer comentário desse ponto. É interessante que a consciência atua nesse direito natural, nessa lei natural, né? Então, é comum ao ser humano, seja defendendo, acusando até no sentido judicante do termo, essa consciência de moralidade, de decisão entre o bem e o mal, traz ao ser humano a necessidade de organizar a sua vida, seja pessoal, principalmente social e até civil. E dentro dessa realidade, a consequência que a história mostra, essa moralidade que é inata ao ser humano, que ele foi construindo e organizando a sua vida desde as vidas mais antigas, como, por exemplo, da Mesopotâmia, né? Então, ele cita algumas listas aqui que tinham a ver com leis como relacionado ao adultério, fuga de escravos, valorização da vida. Tudo isso está presente na historicidade humana, o que demonstra na vida do homem, em todo tipo de cultura, raça, tribo e língua, essa necessidade de lidar com a consciência, com a moralidade para até manter a vida, organizar a vida. Então, quando Deus dá leis que são escritas em pedras, elas revelam o caráter de Deus e convidam um ser humano que tem essa lei escrita no coração a saber como lidar com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Essa lei moral, ela agora é perceptível na história através desses códigos que vão sendo montados. E também ela, de novo, aponta para a realidade de um Deus presente, ativo, e um Deus que é santo. O ser humano só tem esse senso, essa lei natural, porque Deus escreveu no seu coração. Então, antes de leis escritas em pedras, há uma lei escrita no coração. É óbvio que Paulo vai trabalhar no início da Carta aos Romanos de que, seja olhando para a natureza, seja nessa consciência moral, o ser humano tem uma noção de Deus, mas ainda não pode ser salvo. Ele precisa de uma revelação especial e de um chamado salvífico. Mas o que a gente está querendo dizer é que o ser humano tem algo divino, e isso mostra nesse senso de moralidade. E os povos, porque foram organizando sua vida e construindo através dessa consciência leis morais, a partir de si e do próximo, o que mostra Deus agindo na história. Algumas pessoas confundem um pouco isso do ponto de vista antropológico e histórico, achando que a lei mosaica é quase que uma continuidade por haver similaridade. Mas quando a gente pega os princípios que regem esta lei, elas não têm a ver com os mesmos princípios que regem as leis dos outros povos. Isto é, lá tinha a ver com preservação da espécie, de uma comunidade, ou para solucionar problemas que surgiram. Quando nós partimos da lei de Moisés, ela tem a ver com o caráter de Deus, propósito salvífico e o papel que está lá no Pentateuco sacerdotal que esse povo tem, de representar Deus e ser um instrumento de Deus para os povos, conforme Deus diz a Abraão. Então, até o conjunto de leis que Deus dá, seja na vida civil, direito à propriedade, família, seja em relação ao culto, por exemplo, como leis de purificação, seja na preservação da própria vida ou em relação ao próximo, tudo isso tem a ver com um Deus santo, exclusivo, que quer um culto exclusivo e um povo para si, que o represente. E aí voltamos para a criação, voltamos para essa consciência de moralidade.
E logo, o pecado bagunça, mas não impede que o ser humano construa leis, porque a presença de Deus, as fagulhas de Deus, a graça comum e os atos criativos de Deus, como o próprio ser humano foi criado a partir de Deus e representa Deus, continua ainda em ação no ser humano. Então, a construção dessas leis ao redor, por exemplo, da Mesopotâmia, mostram Deus ativo nos povos. E a sua lei, que é perfeita, demonstra um Deus santo, a incapacidade do ser humano de agradar a Deus apenas com a sua consciência ou com respostas conscientes ou inconscientes. E aí ele precisa de revelação e salvação. É Deus agindo e o ser humano precisando organizar a sua vida. Isto é, não é produto do acaso, nem de processos evolutivos, muito menos de uma explosão, mas de um Deus santo, cuja moralidade é uma consequência da sua santidade, plantada no homem e perceptível nas suas relações interpessoais. Pastor Rômulo, eu pego, até anotei aqui, que já ficou aqui para uso na EBD, tá? Conjunto de leis dadas por Deus. Na felicidade do seu comentário, eu gosto dele, é que Deus ele não ressignificou, então, práticas de outros povos. Ele deu leis, né? Ele deu leis e essas práticas sejam... do ponto de vista legislativo, judicial, moral no ser humano, e até essa espiritualidade, podemos colocar assim, essa religiosidade, essa procura por uma divindade, é porque o ser humano saiu de Deus e ele está à procura de Deus. E é características de Deus plantada no ser humano. A gente fala de atributos comunicáveis, a capacidade de amar, de perdoar, a procura pelo divino, essa necessidade do espiritual do ser humano, que busca um ser divino, as necessidades emocionais com os questionamentos, lidando com as frustrações da vida e dores, que não têm respostas em si, nem na natureza, apontam para Deus. Mas a própria organização da criação, a forma como tudo se mantém, mostra um Deus presente. Então, moralidade, senso de justiça, capacidade de amar, perdoar, de se respeitar, tem a ver com Deus que é santo e Ele está presente na história. Glória ao nome de Jesus. Maravilha. Nós estamos estudando a 6ª aula do 4º trimestre, pensando nessa temática maravilhosa, a consciência, o tribunal interior. Olhamos para esse primeiro ponto, antes e depois da queda, e agora o segundo ponto, que fala o funcionamento da consciência. Retorno contigo, pastor Alan, no primeiro subponto, acusação, defesa e julgamento. E a pergunta que eu vou te fazer está na lição, inclusive, lá no finalzinho. Uma consciência pesada produz males ao espírito, à alma e ao corpo. A consciência pesada, ela vem, pastor, você e pastor Rômulo, dessa interação, porque nós não temos como nos dissociar, né? Nós estamos entrelaçados. Então, nós não temos como... não, eu vou pegar só na minha mente, mas o meu corpo não vai sofrer, a minha alma não tem nada a ver com isso, o meu espírito também não. Então, observem que, querido professor... É integral, né? É integral. O pecado, ele vai afetar, né, todo o nosso ser. Então, essa é uma pergunta que vale salientar e trazer, queridos professores, as referências bíblicas, onde todos nós teremos a possibilidade de vermos. Uma consciência pesada, ela vai trazer. Essa consciência pesada é justamente quando ela funciona, porque nós veremos mais à frente algumas realidades de consciências que não funcionam mais. Então, ela só vai causar esse peso, ela só vai causar essa compreensão de que o pecado e o erro me fez mal se ela estiver em pleno funcionamento. Querido professor, isso é muito importante aplicar para os alunos. Então, vejam bem, quando nós observamos as referências em apreço do primeiro subponto, nós vemos o salmista, ele abrindo a sua boca no Salmo 51, versículo número 3, que assim diz: porque eu conheço as minhas transgressões. Então veja, que continuando Gênesis 3, do 7 ao 10, é justamente quando tem a consciência lá, que é a mente do casal lá, do Adão e Eva, os acusa, fala que eles erraram. Há uma outra referência ainda aqui, interessantíssima, que há uma tristeza quando o salmista ele faz a contagem do povo de Israel, que está em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 10. Ao analisar essas outras referências que tem logo mais abaixo, querido professor, no momento de sua aula você pode pedir a contribuição com a leitura,
porque eles corroboram com isto, que essa consciência pesada, ela vai produzir males ao espírito, à alma e ao corpo. Porque o pecado, ele traz essas consequências. O pecado, ele traz a morte. O pecado, ele traz a divisão. O pecado, ele traz a separação. O pecado, ele traz falta de paz. O pecado, ele afeta a vida de todas as pessoas e de todo aquele que o pratica. O pecado, ele vai ter, ele vai encontrar nas suas consequências aquele que o praticou. A Bíblia diz: do que se queixa o homem? Se queixe do seu próprio pecado. É mais uma referência bíblica, eu acredito que contribua com a sua aula. Então, os males ao espírito, por quê? O pecado, observe que todas as referências, querido professor, e é muito bom a câmera estar aqui aberta para todos nós nesse momento, porque as referências, ela aponta para nós, em todos os seus contextos, sobre a responsabilidade pessoal de cada um. Então isso aqui é muito importante, nós termos essa consciência viva, porque se nós não tivermos essa consciência viva, as pessoas vão pecar, praticar, mentir, matar, roubar, fazer tudo contrário ao que Deus planejou para a vida dele, e ele vai estar achando que está fazendo certo, que não está fazendo nada de mal, porém ele não consegue mais enxergar. Mas não é o caso aqui. O caso aqui fala de reconhecimentos e arrependimentos, porque a mente chega e acusa, porque essa consciência pesada vai produzir males, e há essa identificação e esse reconhecimento. Eu pequei, eu errei. Então isso entristece a alma, isso entristece o coração, isso entristece o espírito que tem sede de Deus. Porque se tem uma coisa que afasta o homem de Deus, é o pecado. E para existir essa consciência e para se livrar desse peso, é necessário haver o arrependimento. Sem isto, essa consciência não voltará a ter paz. Então é muito importante entender que todo esse contexto, queridos professores, alunos que nos seguem, ele está trazendo para nós a responsabilidade de entendermos que o pecado nos trará consequências, nos trará tristezas, não é? Nos trará tristeza. O apóstolo Paulo, ao ensinar a igreja de Coríntios, na Santa Ceia mesmo, ele mesmo diz, né? Muitos estão fracos, doentes, muitos dormem, porque não examinam-se a si mesmo. Porque se examinassem a si mesmo, se parassem para analisar, para olhar para a consciência de como se comportou, de como estar diante de Deus, a sua vida, a sua conduta, poderia identificar o mal que as consequências do pecado praticado pode trazer na vida do ser humano, que é justamente isto: falta de paz, falta de alegria, falta de comunhão com o próximo, falta de comunhão com Deus. E aí essas consequências trazem tristezas. Porém, o arrependimento é o caminho para que o ser humano ele trilhe, e arrependimento é mudança de direção, de atitude. Se eu estava indo por um lado, opa, isso aqui não é bom, eu vou voltar porque o outro lugar é melhor para a minha vida. Então, justamente sobre essa questão, esse primeiro subponto, em que é importante nós aplicarmos para que todos nós cristãos e que servimos ao Senhor tenham uma consciência viva, para que se a gente puder, venha identificar que o pecado ele vai trazer a consciência pesada, a acusação, o julgamento, e as consequências dele vai trazer prejuízos para a nossa alma, para o nosso corpo e para o nosso espírito. Glória a Deus. Então, a consciência pesada produz muita coisa ruim, né? Não tem como fugir disso. Pastor Rômulo, as vãs justificativas, que é o próximo ponto, eu vou contigo. Eu fiquei olhando aqui, porque está muito baseado em Gênesis 3, da queda, mas eu fiquei pensando, né? A gente pode encontrar as melhores justificativas que nós quisermos, né? Eu posso até falar ao pastor Alan, a você, as minhas justificativas, porque vocês vão acreditar em mim. Mas a minha, eu nem vou envolver Deus aqui, né? A minha consciência está dizendo para mim, você está errado. Como? Porque está aí o subponto, você vai comentar, mas como lidar com essas coisas, pastor Romulo? Como a gente lida com isso, né? A gente não vai conseguir lidar com isso sozinho, porque a consciência
E a nossa capacidade cognitiva, racional, ela é, como foi muito colocado, bem colocado pelo pastor Alan, ela é totalmente neutra, né? Existem questões internas, existe essa lei natural, mas existem questões da família, cultura, desenvolvimento humano, até mesmo traumas, dores, perdas, lutos, vão construindo reações da nossa própria consciência, né? As regras do ambiente familiar, o contexto no qual estamos inseridos, tudo isso vai influenciando nas respostas que a consciência vai tendo. Ela é esse diálogo que está muito presente entre a alma, como esse centro da razão, da emoção e da volição, mas também o espírito, porque também há um diálogo de Deus que muitas vezes, através do Espírito Santo, pode usar a nossa consciência. Nós veremos daqui a pouco algumas coisas que são essenciais, como foram citadas na introdução, como, por exemplo, o conhecimento da palavra de Deus, que ao pensarmos em coisas que edificam e alimentar nossa mente com a palavra de Deus, logo nós vamos ter pensamentos mais sadios e de acordo com a santa vontade de Deus. Mas a consciência ela não é totalmente neutra. E dentro dessa realidade, o que se percebe nas duas justificativas é que quando Adão e Eva desobedeceram a Deus numa suposta autonomia de decidir entre o bem e o mal, e o caos e a vida, houve uma alteração a priori cognitiva, mas não apenas cognitiva. Há uma alteração moral. E isso influencia no jeito que eles enxergam a Deus, se relacionam com Deus e no jeito que eles enxergam a si mesmo. Então a expressão bíblica em Gênesis é que eles abriram os olhos. E esse termo, no contexto ali, está carregado com uma influência de malignidade que antes não estava presente neles, né? Então, eles vão enxergar Deus e a si mesmo de outra forma. A culpa vai interferir na relação que eles têm com Deus, no jeito que eles enxergam a si próprio e com a consequência, a relação do casal. E a relação deles com a própria criação e, no caso ali, a serpente. Então, tudo isso vai ser alterado. O efeito vai ser van justificativa. E essa van justificativa não está só na fala, mas na atitude deles se esconder ou tentar se esconder, tentar se vestir e, ao mesmo tempo, acusarem um ao outro. Essas consequências têm a ver com as vãs justificativas. Algo muito importante colocado, e queria chamar a tua atenção aqui para a revista, ele coloca assim, que quando eles pecaram, ao ouvirem a voz do Criador, se esconderam com medo. Por que ter medo de Deus? Se Deus gerou vida, deu tudo o que eles precisavam. Aí está a questão da acusação. A acusação gera medo. O perdão traz a proximidade com Deus e gera a restauração da comunhão ou a reconexão com Deus. Logo, a única saída não é o ser humano tentar lidar a partir de si com a sua consciência. O máximo que ele vai conseguir é tentar se policiar, mas ele vai ficar ainda escravo dos seus próprios sentimentos e as emoções diante das reações que ele vai tendo nas situações da vida que pode pegar ele de assalto. Nem sempre ele está preparado. Não há como a gente ter o diagnóstico sempre preciso e também ter um prognóstico das coisas que vão acontecer na vida da gente. Logo, podemos ser, de novo, pego de surpresa com a nossa consciência. Então, nem sempre ouvir a voz da consciência é ouvir a voz de Deus. Deus pode, pelo seu Espírito, usar a consciência. Mas Deus tem compromisso com a sua palavra. Qual era a voz de Deus para Adão e Eva? Não comer. O ato de comer é uma decisão livre, consciente, que traz consequências. O pecado, ele traz consequências reais ao ser humano. Então, vão tentar se esconder, vão se esconder com medo, vão tentar prover para si, a partir de si, algo que os proteja em relação à nudez, e vai surgir a acusação. Olha a continuidade que é importante aqui da revista. Ele diz assim, que quando eles pecaram, não houve uma resposta direta. A impossibilidade de negar seu pecado, Adão fez o quê? Ele não tem como lidar. A agência dele foi implacável. Ele não tem nem o que responder. Vem a acusação. Porque havia a ordem clara de Deus e ele desobedeceu. Então, vou tentar me esconder. Mas continua. Adão fez o que se tornaria comum ao ser humano. O que se repete na história. Tentou se justificar. Esse é o primeiro nível quando lidamos com a acusação. Certamente buscando o quê?
aplacar a consciência, ou talvez, não colocado aqui pelo autor, não ter nenhum castigo, nenhum problema com Deus. Tá? Mas continua. Olha agora a acusação. Veja como o pecado, ele reflete no nosso interior, mas também no nosso exterior, na nossa relação com Deus e com o próximo. Olha como está tudo interligado. O que ele vai acusar? A mulher. Né? Ainda bem que esse não é o nosso problema. A gente nunca justifica e nunca acusa ninguém, não é verdade? Né? Hashtag, como diz os adolescentes jovens, só que não, né? Olha, a mulher que me deixa, ainda é o Senhor que me deu, hein? Isso é um problema que o Senhor tem para resolver. A mulher que o Senhor me deu por companheira, ela me deu da árvore e comi. Né? Tadinho do Adão, né? Poxa. Mas olha, Eva seguiu o quê? O mesmo caminho. E não está aqui, mas se a gente for ler a continuação, inclusive o assassinato, relativo ali, Caim matando Abel, e a fala dele com Deus, quando Deus pergunta do seu irmão, a atitude dele de eu sou o guardador do meu irmão, como assim? Isso demonstra que é um modelo agora que tem a influência do pecado, ou a tendência pecaminosa. Então, essa consciência de abrir os olhos é uma alteração moral também do ser humano. Ele agora é tendencioso. A acusação do outro mostra que eu estou com um problema comigo mesmo. Né? E olha só, a Eva também vai fazer o mesmo. Culpando quem? A serpente. Está lá em Gênesis 3:13. Então, essa consciência, olha o que o autor coloca, a consciência é implacável e não cede às vãs formulações humanas. Como colocou aqui bem o pastor Evalcir, você pode tentar justificar, mas a tua consciência está lá. Desde, como veremos, que ela não esteja cauterizada, que não seja um modelo de vida. A partir do momento que ele vira uma prática, nós entramos no campo da iniquidade. Quando a iniquidade multiplica, o amor esfria. E sem amor, não há sentido em relação. Aí a gente perde a relação com Deus, conosco mesmo, com o próximo. Mas continua. E aqui é importantíssimo dizer que há uma saída. E ele começa a apontar para um caminho de cura aqui, de sanidade. Olha o final desse ponto. Se você puder sublinhar, colocar aí para o aluno. Ele coloca algo aqui. A confissão. Em primeiro lugar, a confissão. Segundo, não adianta só confessar. Não adianta só ter um profundo pesar e colocar isso para fora. Tem que ter atitude. Então, a confissão e o quê? O afastamento do pecado. São o remédio para a alma. E aí, há textos aqui nos livros sapienciais de Salmo e Provérbios e na mesma consciência do livro chamado Sapiencial do Novo Testamento, que é o livro de Tiago. Olha só que interessante. Se eu coloco para fora isso, confessando, e me afasto, eu vou ficar de novo sadio. Ele vai virar um remédio e vai ressignificar a minha história de vida. Por isso que aí pega o campo do pastor Alan, né, que é como é importante a terapia para fazer a pessoa se perceber, ressignificar, mas também falar, né? Como ela se organiza a partir do momento que ela fala. Ela se percebe e ela vai enxergando a partir da sua percepção tudo ao seu redor. Com Deus também é assim. Mas o interessante também dessa história é que Deus está apelando para a consciência de Adão, que Deus faz uma pergunta retórica. Onde você está? Você comeu o que não deveria ter comido, né? Você tocou na árvore lá e teve a atitude errada. Isto é, Deus quer que o ser humano, como disse o pastor Alan no início, não seja um robô, mas ele seja consciente. E que ele possa agora, responsável pela sua atitude, ter inclusive uma relação com Deus e com a vida comprometida, autêntica e integral. Assim como nós não conseguimos desassociar, como foi muito bem colocado, o ser humano, que é um ser integral, tentar desassociá-lo de Deus, que é o seu Criador, tentar se esconder, dar justificativa, só leva ao caminho de morte. Esse autoexame, essa consciência de comunidade que nos leva, a partir da consciência de comunidade, olhar para nós mesmos e fazer o autoexame, é essa atitude, que ela é consciente, ela deve ser comprometida de que só há saúde em mim, na comunidade, se há autenticidade. E a autenticidade de quem reconhece que errou e por isso precisa sair desse ciclo, precisa se afastar do pecado. Se o ser humano continuar no pecado, por que a alma dele, em relação ao tema da consciência, não vai ficar sadia? Por quê? Porque o pecado manterá ele escravo de apetite, desejo
e, acima de tudo, do seu instinto. O pecado é como se fosse uma concupiscência, é um desejo desenfreado, ele tem a tendência para isso. Se ele ficar escravo disso, ele nunca vai ficar satisfeito. E ele vai ficar num ciclo repetitivo, ou da procura de prazer, ou da resposta ao seu ego, e ele vai viver com acusação até que a acusação não faça mais sentido. E aí, deprecia de tal forma que o ser humano pode cair numa apostasia, se ele conhecia a verdade, ou a não procura de Deus e do perdão. Então, para que haja saúde e não chegue a morrer e há pecados que podem ser para a morte, ele precisa urgentemente ter sua consciência iluminada, esclarecida, para que ele volte, no meio dos ímpetos, desejos e apetites, a ouvir a voz de Deus, que o chama para a responsabilidade, que transforma a sua mentalidade, faz uma metanoia, uma expansão dessa mentalidade, uma nova visão de Deus, de si mesmo e do próximo. E aí ele sai do esconder-se, sai da relação com Deus com medo, por isso Paulo diz em Romanos 5, que justificados temos uma relação de paz com Deus, não mais de medo, o amor lança fora todo medo, mas também agora o próximo não é mais alvo de acusação, mas ambos são alvos do perdão, da necessidade de se ajudarem e de juntos buscarem a presença de Deus. Glória a Deus. Eu tenho uma expressão comigo que eu carrego, e a gente só é grande quando a gente vê a nossa grandeza quando nós colocamos a cabeça no travesseiro. E daí acabou o púlpito, né? Saiu os holofotes, família dormiu, e aí a gente vai entrar até no próximo ponto agora, subponto, que é o debate no tribunal, que é a consciência entrando em longos debates com os pensamentos, né? E eu vou dividir aqui em dois esse subponto novamente. Pastor Alan, vou usar aqui a expressão aqui do próprio texto. A consciência costuma entrar em longos debates com os pensamentos que a questionam e aprofundam a análise das ações. Então, é um debate, é um tribunal mesmo na consciência, né? Então a pessoa ela tem que parar para isso, né? Tem que parar. E na realidade, ainda que ele queira burlar esse momento, o tribunal da mente não mente. É interessante, né? Porque há algumas máximas que dizem que mentiras faladas muitas vezes a uma pessoa, ela vai tornando-se fundos de verdade. Uma pessoa que entra pelo caminho da mentira, e ainda que ele queira mentir para ele mesmo, como mente para outros, tem hora que até ele acredita na mentira que ele está falando, porque isso vai se tornando algo habitual. E isso aqui é bem preocupante, mas a consciência ela vai estar sempre em funcionamento. Em algum momento, eu volto ao livro pastor Moisés Ramos, é isso? Isso. A mente não mente. Há um momento em que, como o pastor você falou, que coloca a cabeça no travesseiro, a mente vai funcionar. O tribunal da mente não tem como comprar ele, não tem como negociar, barganhar. O tribunal da mente, a pessoa pode até ir para uma audiência e lá ele falar uma inverdade, faltar com a verdade diante dos promotores, diante o juiz, os advogados, diante do tribunal. Mas na sua mente, ele sabe o que ele fez ou o que ele deixou de fazer. Isso aqui não tem como fugir disto. A Bíblia Sagrada, como bem pontuado há pouco pelo pastor Rômulo, a confissão é algo que tem que ser inerente do ser humano. Então, esse debate entre consciência e pensamentos, isso é algo que todos nós passamos. Esse dia eu estava em uma aula com um psiquiatra muito renomado, que todos conhecem no Brasil e no mundo, muitos escritos dele têm atendido a muitas pessoas, e ele falava, enquanto para todos nós alunos, sobre isto, que a nossa consciência, os nossos pensamentos, eles muitas vezes eles entram em atritos, eles entram em debates com a consciência moral. Por que você fez isso? Mas por que deixou de fazer aquilo? Você não deveria ter feito tal coisa. Então, essa consciência que funciona, ela entra nesses diálogos com os pensamentos, né? E é muito importante analisar de um contexto geral dessa lição, querido professor e aluno, e irmãos que nos acompanham. Eu poderia, talvez, resumir tudo isto aqui sobre a responsabilização pessoal.
porque a lição nos traz essa responsabilidade. Pois muitas pessoas hoje estão sendo vítimas de teorias, de normativas, de que erramos porque fulano falou, mas é a comunidade que cometeu tal coisa, então não foi minha culpa. Não, o pecado ele é pessoal, a responsabilidade é pessoal. Não, mas eu estava no meio do grupo e eu aproveitei e só danei mais uma pedra ali, que quebrou o poste caiu, bateu em cima de uma pessoa, a pessoa morreu. A responsabilidade é pessoal. Então, isto aqui, essa consciência, esse debate dos pensamentos vai aprofundando essa análise das nossas ações. E do ponto de partida bíblico, que é a nossa base e que a lição da EBD traz para nós essa responsabilidade pessoal, é justamente para isto. O que a gente fez? Esse processo gera na mente um exame interior. Aí eu reporto-me a expressão do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios e para nós. Examine-se o homem a si mesmo. Então, todos nós precisamos parar para termos essa autoanálise. O que eu fiz? O que eu estou fazendo? Como que eu estou fazendo? É ético? É moral? É legal? Glorifica a Deus? Os meus atos glorificam a Deus? Os meus atos são aprovados pelo Senhor ou são reprovados? Então, é muito importante analisar, porque essa consciência, pastor Evalci, pastor Rômulo, querido professor, essa consciência ela vai sempre ter esses longos debates com os pensamentos. E muitas vezes nós somos encontrados por eles quando vamos querer deitar à noite ou quando estamos sozinhos. Porque às vezes no momento dos atos, no momento da euforia do grupo... Dos holofotes, né? Dos holofotes, como o senhor fala, né? De todos estarem vendo, talvez há uma ausência, talvez a gente coloque um véu sobre a consciência, sobre a capacidade de analisar antes de fazer. Porém, depois dos atos praticados, e quando todo mundo vai embora e a gente fica só conosco mesmo, aí é onde entra a consciência com os pensamentos dos atos que praticamos. Por que tu fez isto? Isto tu não deveria ter feito. E aí é quando esse processo, todos nós, nos leva a essa investigação pessoal, o comentarista coloca aqui, com o objetivo de alcançar um veredito favorável. Ou também o contrário, porque a nossa consciência ela pode... não, você agiu certo hoje. Diante da afronta, diante do desafio, diante da proposta que te foi colocado ali, você agiu certo. A consciência pode dizer isso no tribunal de julgamento, mas ela também poderá dizer o contrário. Você agiu errado. Não deveria ter falado como falou. Não deveria ter dito, não deveria ter pego, não deveria ter tocado. Então, esse momento desse tribunal, esse tribunal aqui da mente, da consciência, ninguém burla ele. A gente pega, então, esse tribunal, esse debate... E quando nós, somos confrontados, e você já deu um princípio de entrada, num ponto que eu vou perguntar ao pastor Rômulo. Capítulo 24 de Atos, Paulo é acusado injustamente. Então existe também essa questão de um tribunal de acusações que vem externa. Eu estou em paz, mas está vendo a acusação vindo de fora. E ela é pesada, ela é para a morte. Então, mas Paulo está lidando, eu estava lendo o capítulo 24, a sua defesa diante de Félix e tudo, ali. Então, quer dizer, a acusação vem, mas a minha consciência está tranquila. Então, isso é muito bom e louvável também, né, pastor? Sim, é importante nós conhecermos quem Deus é e quem nós somos em Deus a partir do seu projeto, né? Ter uma identidade saudável do ponto de vista teológico e bíblico é uma vida alinhada com o projeto de Deus. Não é uma identificação a partir de si que é construída no diferente, no outro, mas é uma revelação de quem Deus é e dessas características de Deus em nós. Quando nós enxergamos pela ótica de Deus, nossa vida tem uma outra dinâmica e também tem outras perspectivas. Então, o que o outro me diz é extremamente importante. Meu testemunho é essencial. Mas o que é normativo para mim é a vontade de Deus revelada na sua palavra. Eu sou guiado pelo seu Espírito. E aí, quando eu tenho acusações, sejam externas dos outros, como no contexto aqui, Paulo diante de Félix, ou seja, por questões internas, ou até mesmo que não está presente aqui, mas o inimigo das nossas almas,
pode trazer opressão, condenação e influências na nossa consciência, na nossa mente, com muita acusação. Aliás, ele é o acusador. E aí nós precisamos descansar, em primeiro lugar, na promessa de Deus, e eu queria fixar muito aqui nesse ponto, na realidade da salvação. A salvação é uma realidade já aqui e agora e que aponta para a eternidade. Ou seja, em Cristo, a justificação, ela é um ato, é uma declaração de um Deus que me declara, me aceita e me trata como justo em Jesus, que é justo. Então, Deus me vê em Cristo. Quando tiver que lidar com acusações, primeiro procuro na minha consciência. Como assim? Há algo que eu preciso fazer? Eu preciso pedir perdão? É efeito do meu pecado? Eu preciso procurar alguém, inclusive como uma testemunha? Depois que eu saio desse campo de observação, eu preciso também entender espiritualmente, para além do intelectual, do racional e do sentimento, que é, em Deus eu estou perdoado. Existe uma paz, que diz Paulo, que excede todo entendimento, e que inclusive é o fruto do Espírito e amor que se manifesta em paz também, que é essa consciência de que Deus em Cristo me justificou, e aqui a minha consciência pode descansar. O perdão de Deus é real, a justificação é real. Eu posso descansar no fato de que em Cristo eu estou perdoado, e que Ele levou sobre si as acusações e condenações, e inclusive aquilo que eu sou incapaz de obedecer a essa lei de Deus, Cristo pegou esta cédula e cravou na cruz. Eu sou convidado a uma relação de paz com Deus. Ela é uma realidade, a salvação. A minha mente pode descansar. Há um segundo aspecto, que é um aspecto relacional com Deus. E ele tem a ver com troca. Jesus nos convida a pegar os nossos fardos e trocar pelo dele. O jugo dele é suave, o fardo é leve. E ele disse, quando eu pego o pesado e troco pelo dele, a partir do momento eu tenho descanso para a alma. Então eu aprendo de Jesus que é manso e humilde. E nesse ensino e nessa relação com Jesus, eu passo agora a ter um novo estilo de vida, a partir de responsabilidades, a compromissos, mas eles se tornam suaves e leves, porque o Espírito me capacita. Aliás, uma das características de Deus em nós é a potencialidade. Deus não apenas deu racionalidade e espiritualidade em nós, responsabilidade, mas potencialidade, a capacidade de obedecermos e de cumprirmos. E aí, o Espírito Santo quer nos ajudar. Por isso, quando o pastor Alan fala da responsabilidade humana, isso é uma realidade. A gente vai prestar conta com o que nós fizemos na nossa vida, com Deus. A eternidade tem tudo a ver com isso aqui. Mas, quando a acusação externa for muito grande ou até interna, e eu entendo que eu não errei, não há nada que eu possa fazer, eu preciso descansar no perdão de Deus e quem eu sou em Cristo. E isso não é orgulho, não é ego. Você pega, por exemplo, a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, que é uma carta de defesa. E ele defende no seu chamado, em Cristo, que ele é um servo, e ele sabe quem é. Eu sou um apóstolo, eu sou enviado para gentios. E sim, ele apareceu para mim no caminho. Eu vi o Cristo ressurreto. Eu tenho esse chamado, né? Ele diz em outro momento que ele sabe, ele tem crido, ele sabe que o Senhor é poderoso. Então, a consciência das minhas falhas não pode, de hipótese alguma, nem acusação externa, interferir em quem Deus é, na realidade do perdão. Nós precisamos descansar no perdão de Deus. E na vida eterna, a minha perspectiva é que a graça me alcançou e não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Agora logo, existe uma realidade. Se eu errei, se eu pequei, então eu vou para a confissão, afastamento. E se isso fere os outros, em vez de acusar, eu devo pedir perdão. Buscar naquilo que é possível, diz a Bíblia, o bom relacionamento. E a Bíblia diz que quando eu faço isso, o sangue de Jesus me purifica, diz a Bíblia, de todo o pecado. Né? Então, a gente precisa descansar, precisa confiar no perdão, ter uma consciência sem ofensa, mas quando errarmos, ou essa acusação começar a influenciar em nós, descansarmos no perdão de Deus. Há um espírito do consolo, há um espírito de fortalecimento, e Deus não nos deu espírito de medo. Pelo contrário, Ele nos deu espírito de ousadia para desfazer essas informações que não têm raízes profundas, né? Esses sofismas, como diz a Bíblia. Eu desfaço
e também destruo fortalezas que foram sendo construídas em mim. É possível. Sem contar que há em nós um capacete da salvação. E que é possível nós termos a mente de Cristo e o jeito de pensar em Jesus. E que com a espada do Espírito que eu venço o inimigo, mas também com o escudo da própria fé, eu anulo todos os dardos inflamados de Satanás. Então, essas acusações, elas não podem ter a palavra final. Eu devo crescer diante dessas situações e me fortalecer. Mas descansar no perdão de Deus, entender quem eu sou e encher a minha mente para que quando haja diálogo com consciência, eu possa ouvir a voz de Deus com coisas louváveis, que edificam. E, por favor, no sentido prático, sair de ambientes onde só há intoxicação através de acusação, palavras que não abençoam, ambientes que não nutrem você. Invista em coisas que edifiquem, em relacionamentos saudáveis e procure ouvir a voz de Deus. Deus não tem compromisso total com a nossa consciência, ela pode falhar. Deus não tem compromisso com aquilo que eu acho, que os outros acham. Nem com a palavra na boca do homem. Deus tem compromisso com a sua palavra. E em Cristo há perdão, há restauração, e eu sou chamado para a comunhão uns com os outros. É possível nós termos uma consciência pacífica a partir do perdão. Glória a Deus. Você frisou várias vezes, pastor Romulo, e eu até anotei também na lição, fiz a anotação aqui. Preciso descansar no perdão de Deus. Uma vez que eu descanso, o tempo ele coloca tudo no lugar, né? São expressões que eu tenho usado agora muito em casa, pastor Ara e pastor Romulo, ultimamente, sobre essa questão aqui. Descansa, minha esposa principalmente descansa, e o tempo vai ajustar tudo. Acho que o pastor Alan pode até falar melhor que eu sobre isso. Tentar ser dono da razão sempre. Essa ideia de que tudo vai dar certo. Que tudo vai sempre estar equilibrado. A vida não funciona bem assim, nem a nossa espiritualidade. Verdade. Paulo teve um momento de acusação, Elias, Moisés, consigo mesmo, com o próximo, precisaram de ajuda. A gente precisa disso, né, pastor Alan? Como diz o autor, a vida seria muito chata. Sério, isso é muito sério. Outro dia uma pessoa se questionava, por que eu penso o que eu não queria pensar? Por que às vezes me vem coisas na mente que eu não queria que viesse? Mas se a gente sempre pensasse o que deveríamos, o que nós quiséssemos, da forma, do jeito, do padrão, aquela coisa inflexível, a nossa vida seria muito chata. Talvez nós mesmos entraríamos em colapsos. Nós não nos suportaríamos. Olha só, interessante, é uma colocação muito boa. Vale a pena, professor, frisar esses pontos aí, passando para a classe, é importante, né, a gente pensar. Paulo passou por isso, né? O bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal, quando eu vejo, eu já estou fazendo o mal. A vida de todos nós passa por esses momentos, né? Eu acho que um termômetro, pegando aqui isso tudo, está sendo muito legal esse diálogo, um termômetro que mostra que a nossa consciência, ela não pode ser a última voz e que nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito e precisamos desta paz na consciência, demonstra, veja só, como nós temos problemas conosco mesmo, nós temos uma extrema facilidade em identificar, e além de identificar, acusar os outros. Nem sempre é a mesma conosco. E quando se volta a nós temos ou bons esconderijos, ou como diz a lição, boas justificativas. E aí vale acusar todo mundo, né? Então, esse é um sintoma perceptível dos problemas que nós temos na nossa consciência. Há uma influência do pecado. Mas o Espírito Santo, que às vezes pode usar a voz da consciência, às vezes é aquele sinal do não avance, não vá, ele continua falando pela sua palavra. Então, quando tudo estiver bagunçado, talvez alguns dos caminhos seja silenciar. Nós temos que entender a importância da solitude, não da solidão, né? E de pararmos para ouvir Deus através das Escrituras. Ambientes de oração, louvor a Deus, fazem com que a gente possa se organizar e nos ajuda a silenciar as vozes da acusação. Às vezes nós somatizamos, é claro, mas damos tanta ênfase à voz da acusação que deixamos de ouvir a voz de Deus. E aí a serpente nos induz e ela entra na jogada. Agora, a voz de Deus não é uma voz ruim. Ela não é uma voz totalmente contra a consciência ou contra uma qualidade de vida. Tinha muita árvore para eles no jardim.
sabe? Tinha inclusive uma árvore da vida. Existe em Deus a possibilidade de ter uma consciência tranquila e uma vida satisfatória. Não existe em Deus a vida escrava do prazer. Existe a vida eterna, a vida para além do tempo e das circunstâncias. A possibilidade de viver vitorioso em Deus não é a possibilidade de não passar por problemas e não ter peso, mas é a possibilidade que, apesar dos problemas e do peso, eu tenho a esperança, esse descanso, esse Shabat em Deus, que me leva a esse acordo, a esse shalom, essa qualidade de vida. É isso que é revelado em Jesus. Veja, pode estar tudo bagunçado ao seu redor. Eu venci esse sistema. E em mim vocês encontram descanso. Na minha relação com Deus, há um termo do profeta Jeremias, há um recôndito, há um pavilhão secreto. Há um ambiente, talvez só quem sentiu isso no espírito que sabe, quando de repente a acusação externa, mas até interna, influência do diabo, da nossa carne, e de repente o Espírito Santo traz aquela paz, e a gente ouve uma voz só dizendo: meu filho, não temas. E a mesma voz que diz não temas nos capacita e nos encoraja. Deus está presente, a gente não está sozinho. O Espírito Santo está com a gente. Ele deixou um outro consolador. E ele nos ajuda. Ele é advogado, ele é amigo. E ele pode nos guiar nesses momentos de tribulações que todos nós passamos. Glória a Deus. Que profundidade desse assunto, né? Muito interessante. Que é o funcionamento da consciência, é o ponto que nós estamos pensando agora. Vamos para o terceiro ponto dessa lição, que fala da consciência falível. E aí, pastor, eu vou contigo novamente. Defeitos de consciência, depois com o pastor Rômulo, sobre o Deus, o Supremo Juiz. A Bíblia menciona consciências defeituosas e ela trata nesse ponto também de desequilíbrios. É claro que a gente sabe que a consequência é o pecado, mas, pastor Alan, eu deixo contigo comentar desse ponto. Ele é pesado. Mas nós vamos comentar aqui. Eu vou pedir a sua compreensão, querido professor, queridos seguidores da página aqui da nossa EBD. Todo desequilíbrio, o comentarista ele coloca aqui, ele é perigoso, né? E a insensibilidade também leva a complacência ao pecado. A consciência é falível, quer dizer, ela falha, ela é passível de morrer. Morrer num sentido espiritualmente falando, porque, voltando a falar, a nossa base, ponto de partida, é a palavra de Deus. Ela deve ser o nosso norte, o nosso ponto de entendimento da vida, nossa vida pessoal, familiar, social, espiritual, material. A Bíblia é o nosso manual de regra de fé. No entanto, esse ponto eu fiquei olhando para ele com muita apreciação. Nosso pastor Silas, ele traz aqui o comentarista, muito interessante. Defeitos da consciência. A Bíblia menciona a consciência defeituosa. Claro que nós devemos entender que isso como consequência do pecado. A Bíblia diz que há pecados para a morte. E nós observamos, nós temos algumas referências que eu gostaria muito, querido professor, que você tomasse nota e leia, se possível for. A primeira eu quero me basear aqui mesmo, onde está na lição Efésios 4:19, o texto assim diz. O apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Éfeso, ele vai trazendo, né, o versículo 18 anterior, ele diz: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, veja o comportamento dos homens, pela ignorância que há neles, pela dureza do coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Veja bem, eu estou consciente, eu sei que é isto aqui, eu vou fazer. Então, neste ponto aqui, o comentarista traz para nós a mente cauterizada. E essa mente cauterizada, muitas vezes, ela não só se aplica ao homem que está afastado de Deus. Muitas vezes a pessoa pode até estar dentro da igreja, a pessoa pode ter a Bíblia em sua mão e ir a um culto religioso, porém, ela está cometendo atos que desagradam a Deus, que prejudicam a sua vida espiritual, porém a sua mente cauterizada não fala mais,
não acusa mais, não tem mais espaço para a luz da palavra de Deus, para que o Espírito Santo possa dizer: para, volta, não faz mais isso, isso nos afasta da nossa comunhão. Então a mente cauterizada, ela não vai produzir mais isto. Se nós observarmos, é muito interessante o apóstolo Paulo instruindo Timóteo, 1 Timóteo, capítulo de número 4 e o versículo de número 2, o apóstolo ensinando ao jovem pastor assim diz: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Consciência cauterizada. A pessoa peca, a pessoa faz, a pessoa apronta, e ela diz: não, a razão é minha, eu sei o que estou fazendo, eu estou certo, e a voz de Deus não tem mais espaço na sua vida. Ainda Romanos, capítulo de número 1, o apóstolo Paulo, pregando contra o pecado, ele vai ensinar a igreja de Romanos e a todos nós, falando, por exemplo, mesmo que, capítulo 1, versículo, a partir do 21, porquanto, tendo conhecido a Deus, veja bem, conheceram a Deus, sabem quem é Deus, ouviram suas leis, ouviram o desejo de Deus para a sua própria vida, porém o texto diz: conhecendo a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, se fechou, não quero saber da luz. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Veja o que uma mente cauterizada pode conduzir o homem. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. E como consequências, Deus os entregou às concupiscências do coração, à imundícia, para a desonra do próprio corpo. Mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Porque a consequência do pecado, o homem morto no pecado, o homem com a mente cauterizada, que Deus não tem mais espaço na sua vida, vai cometer torpezas e vai lhe trazer consequências terríveis. Semelhantemente, vai falar pelo que Deus abandonou, porque até as mulheres mudaram o uso natural ao contrário à natureza. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades. Terminando o capítulo 1 aqui de Romanos, vai dizer: sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e a mães, nécios, infiéis em contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdias, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Então veja como que o Paulo ele prega isto aqui de uma maneira muito evidente, não só aqueles que praticam, mas aqueles também que apoiam, não só aqueles que fazem, mas aqueles também que aplaudem. E isso tem muito, lamentavelmente, nos dias em que estamos vivendo. Não tem nada a ver, deixa, é o bichinho assim mesmo, glória a Deus e vamos embora, a vida que segue. Não, o que é errado é errado. Porém, existem momentos em que a consciência falível, morta no pecado, ela não tem mais espaço para o arrependimento. E é interessante, não, mas Deus vai condenar. Observe o apóstolo João no capítulo de número 3, versículo 19. Não, mas Deus vai condenar. Mas veja quais são as consequências. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Então Deus não se esconde de ninguém. Deus não deixa de falar para as pessoas. Mas, olha, qual é o resultado da condenação? É das próprias escolhas do próprio ser humano. A luz veio ao mundo, mas o homem amou mais as trevas do que a luz. Então, pastor Evalci, pastor Rômulo, querido professor, a consciência apontada aqui pelo comentarista da lição, ele fala da consciência cauterizada, aquela que muitas vezes, por exemplo, vamos retornar à Santa Ceia. Todos nós que temos a Bíblia Sagrada como regra de fé, entenda isto, querido, a Bíblia Sagrada como regra de fé, somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nós temos normas, regras de conduta, nós ensinamos que o pecado não deve ser praticado, existem pecados que afetam a nossa vida e a nossa comunhão espiritual com Deus. Então, o que acontece? Mas uma pessoa com a mente cauterizada,
ela pode estar na igreja. Daí em diante, ela pode passar para o outro passo, a mente legalista. Não, eu vou na igreja, eu levo o meu dízimo e está tudo bem. Não, eu vou na igreja, lá na EBD. Pronto, é o meu culto da minha vida na semana, eu vou para a EBD. E está tudo bem, estou cumprindo. Não, não é isto. Tem muitas pessoas querendo barganhar com Deus. Eu dou o meu dízimo, eu dou uma oferta, eu ajudo o necessitado e está tudo resolvido. Não, Senhor. Não, mas eu não estou fazendo? Sim, mas e a outra coisa que você está praticando? Não, mas eu estou dando dízimo, mas eu tomo a minha cerveja escondido. Eu estou dando dízimo, mas eu estou fumando um cigarro de maconha. Eu estou dando dízimo, mas estou tendo uma relação extraconjugal. Deus não é levado pelo seu dízimo. Deus não é comprado pelos seus valores monetários. Deus não é enganado pela sua presença num culto que você vem apenas com a sua aparência, mas não tem compromisso com Ele no dia a dia da sua vida, por onde você vai. Então, para essa consciência funcionar e entender que com Deus não se compra e não se barganha, é preciso ter cuidado para que a sua consciência não morra. Então, observe, é muito importante entendermos isso aqui. Consciência fraca, contaminada ou corrompida. Então é muito importante, eu estava na conferência de EBD com o próprio pastor Silas, que é o comentarista da lição, pastor Silas Queiroz, no mês de maio deste ano, inclusive até uma aula dele interessante, ele falou assim para a gente, se eu não tenho a Bíblia como meu ponto de partida e quero trazer os conhecimentos de fora para querer cooperar com a Bíblia Sagrada, não vai dar certo. E é o que muitas pessoas estão fazendo hoje, estão bebendo de fontes lá fora para querer vir comparar o que a Bíblia está dizendo, como deve ser o contrário. O meu ponto de partida e princípio é a Bíblia. Se o que a Bíblia diz apoia o que tal teórico falou, opa, tudo bem, a gente pode até aproveitar alguma coisa, mas nunca dizer o contrário. Não, tal teórico disse alguma coisa, tal cultura, tal ideologia diz alguma coisa, e aí eu vou ver, não, a Bíblia é um livro velho mesmo, esse teórico é mais novo. Não, senhor, não vai funcionar dessa forma. Desta maneira, muitas mentes estão contaminadas e corrompidas. E, lamentavelmente, é o que nós temos encontrado muitas vezes em muitos meios mesmo, cristãos evangélicos. Pessoas que passaram a abraçar e até apoiar algumas pautas ideológicas. Mas a Bíblia Sagrada deve ser o meu ponto, a minha regra, o meu fundamento, o meu norte. E eu tenho que sempre confrontar aquilo que vem de fora. Então, é muito importante, querido irmão, querido professor, que a nossa consciência esteja limpa diante da palavra de Deus, diante de todas esses riscos que a nossa consciência pode ter na nossa vida, de chegar a ficar cauterizada e eu estar insensível ao pecado. O pecado que me afasta, o pecado que me mata, o pecado que me destrói, para que eu não incorra nessa consciência falível. Então, que nós possamos ter a sensibilidade ao Espírito de Deus e à sua palavra, para que a gente tenha uma conduta, mas uma conduta coerente, não é? Nem no extremismo para um lado, nem no extremismo para o outro. Uma conduta coerente, não é? Porque é possível sermos coerentes com a vida, com a nossa conduta, com o nosso comportamento. É possível estudar na faculdade, trabalhar na empresa, andar na sociedade e sermos coerentes. E sermos pessoas que a gente sabe falar um bom dia, boa tarde, boa noite, bom fim de semana, como você está, como sua família está. Nós não estamos falando de extremismo para o outro lado. Não, eu não falo com uma pessoa que não serve a Deus. Não é isso que Deus quer para a nossa vida. Mas que a nossa consciência não venha morrer com as consequências do pecado deste mundo. Amém. Pastor Alan, você, dentro do seu comentário, trouxe à memória uma situação ocorrida comigo e a Alessandra, e eu já vou contigo, pastor Romulo. Quando pastoreávamos uma das nossas congregações, né, tivemos o privilégio de pastorear várias, e nós, uma situação muito delicada, e conversando com uma pessoa, ela, mas você cometeu esse erro? Não, eu não cometi, porque o Espírito Santo não está me acusando. A minha consciência não me acusa. Então entra dentro dessa cauterização. As pessoas estão tão cauterizadas que não conseguem mais, tão insensíveis à voz. Tão insensíveis. Então eu falei para minha esposa, deixa e vamos orar para que Deus clareie, né? Deus, o Supremo Juiz. Pastor Rômulo, Paulo, eu vou lançar a pergunta dentro da proposta de Paulo em 1 Coríntios 4:4. Porque às vezes dentro do legalismo religioso citado aqui, a gente acaba se achando também, né? O Valcer aqui se acha, né? Não, eu não tenho culpa, eu não tenho pecado. E Paulo vai dizer assim, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso considero-me justificado, porque quem me julga é o Senhor.
Ou seja, só ele consegue olhar o profundo da alma, os desígnios, né? A religiosidade, ela traz ao ser humano uma ideia de certo e errado a partir de um conceito de moralidade construído na regra, né? Então, se eu obedecer a regra, eu estou certo, tá? E aí ela é terrível porque ela trabalha sempre com a comparação. Então, eu estou certo e o outro está errado, né? Ou eu me comparo com quem está, na minha classificação, pior do que eu, tá? Isso tem muito a ver com o conceito da religiosidade. A gente fala na teologia bíblica que é a ideia do irmão mais velho, né? Então, a gente sempre olha para quem errou e saiu, sem ter noção que o pecado não tem a ver só com a prática, mas com o estado no qual nos encontramos e necessitamos todos do mesmo Salvador, né? Uma outra questão importantíssima aqui é que esse pronunciamento da consciência nossa, essa relação com essa lei moral, natural, ela não tem valor absoluto, definitivo. A nossa consciência, ela vai se equivocar. Quem diz, ouça sua consciência, se não pesar, faça, ou siga seu coração, realize seu desejo, viva o momento e não perca a oportunidade, quem assina embaixo dessa fala é Satanás. Deus pode usar a nossa consciência pelo Espírito, mas a voz da consciência, mesmo sendo crentes, não necessariamente é a voz do Espírito Santo. Se queremos ouvir o que o Espírito Santo tem para falar, precisamos ler, estudar e ouvir, inclusive, o ensino da palavra de Deus. E aqui vale nós olharmos para Jesus. Ele é o padrão. E só devemos imitar as pessoas quando elas são, na linguagem paulina, imitador de Cristo, aquilo que aponta para Jesus. Qual que é o perigo da religiosidade? Eu acho que em algum momento Deus vai construir essa relação de crédito comigo. E aí eu passo a fazer coisas que me deem crédito com Deus. E aí a minha consciência, veja, nós estamos agora na outra contramão do que aquilo que foi muito bem colocado pelo autor e pelo pastor Alan. Se o pecado cauteriza, a religiosidade, ela também traz ao ser humano a insensibilidade, porque ela me coloca numa posição de que eu estou bem com Deus porque eu estou seguindo as regras. Então está tudo certo, né? E aliás, em relação a um monte de gente, eu estou bem melhor que um monte de gente. E essa consciência, ela é perigosa, porque ela resolve os problemas externos do cumprimento de regras, mas não as inclinações lá dentro. E aí uma das consequências disso além de depreciar e julgar os outros, eu me torno, diz Paulo na carta aos Romanos capítulo 14, uma pessoa fraca quanto à minha espiritualidade, porque eu me asseguro na regra. E quem se assegura na regra, quem abraça a regra, condena-se a si mesmo. Porque na hora que ele tropeça em uma vírgula, ele tropeça em tudo. Ou seja, é impossível o homem salvar a si mesmo. Ele precisa de um salvador externo. Precisa de alguém que lhe justifique. E alguém que traga a ele a possibilidade da salvação. E só Deus pode sondar o coração. Então, para não correr esse risco, eu tenho que lembrar que diz o ponto. Deus é o supremo juiz. Eu preciso de Jesus, inclusive, como advogado. E aí, o que tem que nortear e guiar é a palavra de Deus. Por isso, ter uma consciência e uma mente guiada pelo Espírito, isso só é possível através da palavra de Deus. Não é a experiência religiosa que dita a voz de Deus. É a voz de Deus que nos guia para a vontade dele, que tem a ver com Jesus e com a redenção. Qualquer outro movimento fora disso são apenas concepções a respeito de Deus. Aí não é mais Deus, é o ídolo, é o Deus que eu construí do meu jeito. E que, aliás, vai sendo tão construído e elaborado que daqui a pouco a Bíblia precisa ser atualizada. Pecado não tem mais nome de pecado. Aí veja, aí não é mais adultério, é deslize, né? Não é mais mentira, é uma meia-verdade, ou talvez ele não foi bem o que ele quis dizer. E a gente vai vivendo numa adaptabilidade com o pecado e se escondendo, agora não mais apenas tentar se esconder de Deus com medo. É pior, a gente usa Deus para fugir de Deus. Usa esse Deus que a gente construiu e pode fazer aquilo que aconteceu com o povo na Galácia, que é
pensar que a graça de Deus e a liberdade que há em Cristo me leva à libertinagem. E aí eu penso, cumprir a lei e a regra, tá tudo certo. Eu tenho o templo, Israel pensava, tenho a Arca da Aliança, sistema sacrificial e promessa, Deus tem uma aliança, tá tudo bem. E os casamentos mistos, e a idolatria, e o abandono dos vulneráveis, dos órfãos e os estrangeiros, desconstruiu a espiritualidade. Eles tiveram que ser levados para o cativeiro, para tudo ser destruído, para ser reencontrados pelo Espírito. E aqui, quando Deus passa a ser esse local da habitação e passa a tabernacular com eles, que a glória da segunda casa é maior que a primeira. Logo, eu preciso dessa relação diária com o Espírito Santo, da palavra de Deus. Por isso a importância de um programa, a importância de você estar numa EBD, se você puder passar por um seminário bíblico, ouvir o ensino, ter aconselhamento, ter pessoas para quem você preste contas. Não guarde aquilo que te faz mal. É mentira, inclusive do diabo, de que o tempo vai curar todas as coisas. Não. Né? Ele só vai te adoecer ou vai encapsular algo que é destrutivo. E por isso há muitos fracos, doentes e até que dormem, como foi citado aqui, lembrando as palavras de Paulo. Então, o autoexame, que é uma consequência da autocrítica, dessa autogestão que há em nós, é o convite de Deus para que a gente possa ir se renovando e ficando livre das falhas e das consequências das falhas também. Porque uma coisa é o perdão, outra coisa é a restauração. Há uma continuidade, a gente precisa lidar com as consequências. Talvez o caminho para evitar isso seja o caminho de ser norteado pela palavra de Deus e olhando para o exemplo de Jesus. Mas se você entende que olhando para o exemplo de Jesus ainda está distante, faz o que Paulo diz, procure exemplos próximos. Preste conta para pessoas de confiança. Tenha ambientes de confissão e de troca aonde você possa aprender e crescer junto. E aqui eu queria chamar a atenção de algo que o autor vai trazer muito bem, porque ele vai trazer a questão de Pedro, o ouvir do galo, né, do canto, quando traz essa consciência, e talvez a diferença dele para Judas esteja aqui. Né? Há uma consequência, a gente pode falar da diferença, inclusive de Davi e de Saul. Né? Quando a gente traz a consciência, tem a confissão e vai mudar de rota. E aí eu termino as minhas palavras com as falas aqui importantes do autor que diz: às vezes nos consideramos corretos e precisamos ser confrontados para reconhecer nossos pecados. Deus quer nos trazer a exortação, e a disciplina é um ato de amor de Deus, para nos livrar dessa codependência e desse engano de que nós estamos muito bem. Nós precisamos da graça de Deus, do favor de Deus, nós precisamos da redenção e precisamos, mais do que nunca, ser guiados pela palavra de Deus. E o Espírito Santo está aí para nos ajudar a lidar com tudo isso. Glória a Deus, que bênção, louvamos a Deus. A conclusão diz assim: devemos manter nossa consciência sempre pura, renovada e iluminada por meio do contínuo estudo da Bíblia, nossa infalível regra de fé e prática. Pastor Ala Batista, gratidão pela sua vida, poder estar conosco hoje. Pastor Romulo, uma vez mais, gratidão pela sua vida, que Deus abençoe. A você que esteve conosco durante essa programação, durante essa pré-aula, Deus abençoe a sua vida, a TV Mão Amiga. Hoje falamos do tribunal, a próxima aula, lição número 7, nós vamos trabalhar os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã, será outra aula maravilhosa. Deus te abençoe em nome de Jesus. Orem por nós estamos de contínuo orando pela sua vida, para que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um. Lembrando que sempre, todo domingo pela manhã, aqui no Templo Central da Assembleia de Deus, às 9h30, nós temos Escola Bíblica Dominical. Você pode vir aprender com a gente, junto com a sua família, a Palavra de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.